ver e me ouvir, é só avisar. Tá gravado? Lucas, eu fiz a rotina. Aí semana que vem eu te levo. Ei, brincadeira. Tá bom, combinado. Aí dessa semana eu peguei, acho que a da Cleo tá lá em casa, eu acho. Aí eu lembrei, fica tranquila, tá tudo certo. Obrigado, tá? Valeu. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar de um assunto que merece muito a nossa atenção e de alguma forma a gente vai tentar desmistificar e falar um pouco sobre autismo. Vocês conhecem alguém que tem autismo? Ou assim, ou já ouviu falar, já, sei lá, tem um vizinho, um parente distante, alguma coisa assim? Tem autismo? Quem conhece alguém? Ou que, em algum momento, né, você já teve contato com pessoas autistas, né? Por que eu pergunto isso? Porque talvez quando você tem contato, por exemplo, com uma pessoa que tem autismo, aqui na aula eu vou passar informações técnicas e informações relacionadas, sim, à doença, aí, com certeza. Mas você visualizar isso na prática, você conhecer alguém autista, uma pessoa que tem autismo, você vai conseguir entender muito mais esse conteúdo aqui, tá bom? Então, se você já teve, em algum momento, contato com uma pessoa autista, você vai entender por que é que ela age, ou por que ela agiu daquela forma quando conheceu você, ou quando você estava com ela. Se você ainda não teve contato com alguém que tem autismo, preste bastante atenção na aula, porque quando você conhecer essa pessoa, você vai ver que muitas das coisas que a gente vai falar aqui estarão presentes nessa pessoa autista. Ok? Pergunta número 1. Vocês acham que autismo tem cura? Vou pegar o café. Enquanto vocês vão respondendo. O que você acha, Silvio? O autismo tem cura? Você acha que não? Aham, tá bom. Certo. Ó, a Zane levantou a mão. Você acha que sim, Zane? Autismo não é doença, é um transtorno. Isso, legal. Aham. Tá. Quem mais? Opa, apertei aqui sem querer, perdão. Aí. O que acontece? A gente vai falar ao longo da aula, mas esse transtorno do espectro autista tem características que tendem a piorar, e aí a gente pode ter graus mais severos, mais graves desse transtorno. Eu vou mostrar quais são, vou falar aqui os tipos de autismo, mas sim, é provável que essa pessoa leve por toda a vida traços. O que acontece é que esse transtorno pode aparecer mais suave, mais ameno, né, mais tranquilo em algumas pessoas e mais severo em outras. Quanto mais severo, quanto mais intenso for, né, quanto maior for o grau de autismo que a pessoa tenha, mais complicada é a vida dela, entre aspas, no sentido que a gente vai conversar na aula. Então, assim, você tem um autismo leve, intermediário, grave ou gravíssimo. Esse gravíssimo é um tipo de autismo que a pessoa e a família, os profissionais, os professores, os cuidadores vão precisar ter muito carinho, muita empatia, muita dedicação, porque são pessoas que têm características peculiares, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas, via de regra, com o tratamento a gente consegue amenizar muitas dessas características. Okay? Mas não é, por exemplo, como uma gripe ou qualquer outra coisa que você vai tomar o remédio e vai passar. Não. Tende a perdurar, vai continuar, mas a gente consegue, eu não diria controlar, mas você consegue criar estratégias para amenizar esses prejuízos que esse transtorno traz para a vida da pessoa, também para a vida dos familiares e dos cuidadores e por aí vai. Vamos lá. Tá bom.
E o que vocês acham que é autismo? A Zaine, se eu não me engano, já deu um spoiler aí. O autismo é um transtorno. E quais são as características desse transtorno que vocês acham? Tipo assim, o que é comum a gente encontrar em pessoas autistas? O que vocês acham, galera de casa? A Silvia. Deixa eu só ver se alguém pediu o link aqui no grupo, porque às vezes tem alguém e eu não vi. Não. Olha lá. Quem me ajuda? Quais são as características? O que é que alguém com autismo tem? O que é que, como essa pessoa se comporta? Como é que ela age, né? Como ela enxerga o mundo? É tipo isso a pergunta. Pode falar. Quem quiser de casa. Oi? Ah, o mundo deles. Legal. Legal. Essa é uma característica importante de pessoas autistas. Cara, esse é o meu mundo. Se eu entender que você está invadindo, a gente vai ter problemas. Basicamente é isso. Não que sejam territorialistas ou que sejam agressivos, não é nada disso. É que realmente eles têm o mundo deles, são apegados, alguns são apegados a objetos, outros são apegados a locais, a espaços. E se eles entenderem que você está invadindo o espaço deles, isso pode trazer problemas. Eles podem ficar mais agressivos, né, violentos, ofensivos. Isso pode acontecer. Então, realmente, uma característica eles têm, entre aspas, o mundo deles. São fáceis ou não de se socializar? Geralmente, você vê autistas se socializando? Não. Assim, não, né? Eles vivem no mundo deles. Isso, Exatamente, Sânia. Então, geralmente, pessoas com autismo têm também problemas, entre aspas, problemas, tá, gente? Não me entenda mal. Assim, eles têm dificuldade em se socializar. Isso é comum, isso acontece frequentemente, ok? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai aprender, inclusive, a como você pode identificar. Você não vai dar o diagnóstico de autismo, não é isso. Mas existem algumas técnicas, algum jeito de você observar que, se a criança atender os requisitos que a gente vai falar na aula, provavelmente ela tem autismo. Ou ela tem algum tipo de prejuízo cognitivo, alguma doença, algum transtorno, alguma coisa que precisa ser investigado. Então, a gente vai aprender também a entender quais são os passos, o que é que eu observo e quando é que eu começo a desconfiar que uma criança ou um indivíduo tem autismo. Vamos lá. Opa. O autismo chama autismo mesmo ou é uma abreviação? Não vale colar. Quem leu, não leu. Chama autismo mesmo ou a gente chama de autismo? O que vocês acham? Não lembro. Tá aí, ó. O autismo, nome técnico oficial, né? O nome técnico oficial é transtorno, é o que a Zane falou, do espectro do autista. Alguns até cortam esse do, né? Fica só transtorno do espectro autista. Existem alguns profissionais, principalmente os que são mais técnicos, que gostam de chamar de TEA. TEA, né? Abreviação, transtorno do espectro autista, TEA, tá bom? Então, quando a gente fala autismo, TEA ou transtorno do espectro autista, estamos falando da mesma coisa. E é um transtorno que a gente vai ver as características agora. Então, como a Zane falou, é uma condição, é um transtorno, não é uma doença, não é uma hipertensão, não. É um transtorno, é uma condição, uma forma que o paciente se encontra, e a gente vai ver quais são as características agora. Olha, a primeira característica que você, Silvia, disse indiretamente, Zane também disse indiretamente. Déficit. O que é um déficit? Alguém sabe? A gente pode substituir essa palavra por quê? Por qual outra palavra? Tem algumas, né? Menos.
Menos? Pode ser. Déficit é menos, né? Superávit é mais. É isso. Pode ser menos. Pode ser dano, prejuízo, comprometimento. Perfeito, Zane. Então, a primeira característica, você tem um déficit na comunicação social. Então, vejam. Por esse slide, a gente já sabe o quê? Olha, alguém que tem autismo, que tem TEA, é alguém que, de alguma forma, tem dificuldade na sua comunicação. E tem depois da palavra comunicação, uma palavra que muda bastante, ó. Social. Então, ou seja, como é que eu me comunico, eu, Lucas, como é que eu me comunico com você? Se com autismo, né, se eu tiver TEA, por exemplo, essa nossa comunicação vai ficar com um problema, digamos assim, com um prejuízo, com um certo comprometimento. Por quê? Porque essa minha condição, o autismo, me limita, entre aspas, me dá características que podem dificultar a nossa condição, a nossa comunicação, o nosso convívio, a nossa interação e por aí vai. Lucas, me dá exemplo, está aqui entre parênteses, ó. A tradução de déficit na comunicação social está entre parênteses. Prejuízo na socialização. Por isso que você não vai ver, ou dificilmente você vai ver, a não ser que esteja passando por um tratamento, e este tratamento esteja surtindo efeito e tudo mais, mas dificilmente você vê, você encontra pessoas autistas em grupos. Comum. Por quê? Porque elas têm esse comprometimento de socialização, elas não conseguem socializar naturalmente. Precisam de terapia, precisam de direcionamento, precisam de muita conversa e tal. Tem dificuldade de socializar, tem dificuldade em executar, por exemplo, trabalho em equipe. Uma criança autista, o professor vai ter que ter estratégias para fazer essa criança fazer um trabalho na sala, com outros coleguinhas, por exemplo. Essa criança, na hora do recreio, ou intervalo, como chamam, tende a ficar no canto dela, mais isolada. Tende a preferir ficar sozinha. Tende a preferir escolher algum objeto que ela gosta muito, ela vai ficar com esse objeto no recreio ou na sala de aula e não sair com os coleguinhas e tudo mais. Então, a socialização é essa habilidade ou essa capacidade que a gente tem de socializar. Estar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, me expressar, compreender outras pessoas, falar sobre a vida e por aí vai. Essa habilidade, essa capacidade tem uma certa limitação, uma certa dificuldade, alguns empecilhos e barreiras na pessoa que tem autismo. Mas continua. O déficit na comunicação social, além de significar um dano na socialização, também tem a ver com um dano ou com um prejuízo, as N usam uma palavra boa ou menos, né? Então, significa que eu vou ter uma menor comunicação verbal e não verbal. Na prática, essa ideia, pelo menos, quer dizer o quê? Que quando você fala comigo, comunicação verbal, você fala, você se expressa, nem sempre eu vou conseguir entender você. Nem sempre eu, Lucas, autista, vou conseguir dizer o que quero. Isso é comunicação verbal reduzida ou comprometida. Não consigo dizer. Tanto é que crianças com autismo geralmente preferem pegar a mão da cuidadora, a mão da mãe ou quem seja e colocar na porta. Elas não pedem, você abre a porta, por favor. Elas sempre vão optar por outras coisas que não falar, quase sempre. Então, o que é que eu preciso fazer? Estimular. Você quer que eu abra a porta? Então pede para mim. E aí, essa criança vai trabalhando essa questão da fala. É bem importante a gente entender isso. Essa comunicação verbal, o jeito que eu me expresso, fica comprometido, tem ali os seus prejuízos, ok? E também
olha só, continua. A comunicação não verbal, os gestos que, sei lá, que a Silvia tem, eu, autista, muitas vezes não consigo compreender. Eu consigo entender exatamente o que você quis dizer, ou o que você fez com esse gesto aí. Eu não entendi, eu fico confuso. Tenho dificuldade para entender, interpretar. E aí, muitas vezes, por não entender, eu fico, e por estar confuso, claro, mais nervoso, mais ansioso, mais estressado, por vezes mais violento, porque eu não consigo entender o que você falou. E porque eu quero explicar uma coisa e você não consegue entender o que eu quero. Vou ficando mais nervoso, e aí por isso que, vez ou outra, esses pacientes acabam agredindo alguém, tem problema com agressão, e por aí vai. Essa pode ser uma causa. Ok? Então, primeira característica, prejuízo na comunicação social. Especificamente, uma menor e comprometida socialização e também comunicação verbal e não verbal, portanto, reduzidas. Vejam que, quando a gente fala de comunicação, você poderia substituir isso aqui por linguagem, dá na mesma. Essa linguagem verbal e não verbal caminha por duas direções diferentes. Primeira direção, expressar. Então, eu, Lucas, me expresso. Falo o que quero, porque quero, quando quero, para quem quero. Isso é expressar. Você está dizendo sobre você, então você diz sobre alguém, diz sobre alguma situação, enfim, você se expressa, você fala, você demonstra com o seu corpo. Só que o outro caminho da comunicação, ou da linguagem, é a compreensão. Aqui não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro. O outro fala e eu compreendo. Olha, a Silva falou, sei lá, Lucas, vai chover, sei lá, ela tá com tempo de chuva. Ela disse, foi ela quem falou, mas eu consigo compreender. Eu entendo, bom, chuva, então, realmente quando eu for embora, eu preciso de um guarda-chuva. Preciso pedir para minha esposa trazer, sei lá, capa de chuva, sei lá. Enfim, alguma coisa eu consigo interpretar o que ela me disse. Então, a linguagem, a comunicação tem esses dois braços. Por um lado, sim, me expressar, mas por outro, compreender o que expressaram, compreender o que disseram, compreender o que o corpo do outro fala. Beleza? Então, essa é a primeira característica. Problemas ou déficits, uma redução na comunicação social. Segunda característica, também importante. Na verdade, muito importante e muito característica de autismo, da pessoa com autismo também. Um déficit. Palavra novamente. Só que aqui não é na comunicação, mas sim no comportamento. Deixa eu mandar agora. Eu não vou poder, eu não posso reproduzir aqui. Fiz isso numa turma. Na verdade, eu fiz isso em duas turmas. Eu me esqueci, daí fiz na outra. Bloquearam o meu vídeo aqui, a minha gravação. Mas eu não vou poder reproduzir, mas eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Então, Open eyes, my heart. Open eyes, my heart. Vou mandar para vocês aí, ó. É o Christopher, tá? I want to see. Ó. Christopher, cego e autista. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer dizer, eu vou colocar o link no grupo. Assim que possível, vejam, por favor. Tá bom? Vejam lá, assim, quando a aula acabar, vocês vão ver que esse menino, tem lá a tradução, você vai ver o vídeo, mas ele é cego, é deficiente visual e autista. Quando a gente fala de comportamento, no vídeo você consegue perceber que ele realiza comportamentos, gestos, movimentos repetitivos. Isso é muito característico de pessoas com autismo.
Vocês vão ver, depois você assiste lá o vídeo, você vai ver. Mas a ideia do vídeo é, sim, ele tem as suas limitações, tem os seus comprometimentos e dificuldades e tal, mas é uma criança que canta, é uma criança que se expressa, é uma criança que gosta de fazer o que faz, no caso ele canta, né? É uma criança inteligente, porque se recorda da letra do hino, é um louvor, todinho, e ele interage com o pessoal, tá bem legal, tá? A mensagem é, não é porque você ou alguém autista, que esse alguém ou que você não seja capaz de se socializar, de ter uma vida, entre aspas, normal, uma vida com qualidade de vida, uma vida com bem-estar, na medida do possível, que você consiga interagir, trabalhar, estudar e por aí vai. Então, é possível sim, desde que a gente ofereça e desde que aconteça, se tenha os cuidados necessários, tá bom? Para essas pessoas. Beleza? Mandei o link lá no grupo, depois você vê lá, dá uma olhada e por aí vai. Tá certo? Parece que tem... Ah, legal. Quer ver? Acho que a Cleo, eu mandei aqui o vídeo, acho que eu vi aqui a Cleo. E aqui eu acho que é a Claudiane, deixa eu ver aqui. É a Cleidiane, isso. Mandaram lá no grupo, olha, autismo é ser especial, só imperativa, dificuldade de comunicação, fala e emoção. Exato, meninas. Tem muito a ver com isso mesmo. Beleza. Show de bola, obrigado. Segunda característica, então, comportamento. Dentro dos parênteses aqui, você tem o que eu quis dizer com comportamento. Essa pessoa autista, geralmente, tem um interesse restrito. O que é isso? Alguém sabe dizer? O que é um interesse restrito? Alguém consegue dar um exemplo? Interesse restrito. O que é algo restrito? É algo amplo ou algo limitado? Então, por exemplo, olha, eu tenho... Oi? Limitado, muito bom. Olha, eu tenho um relacionamento restrito. Um exemplo, tá, gente? Sei lá, eu fiz um acordo com a minha esposa e eu não posso conversar com nenhuma mulher fora aqui da aula. Sei lá, um exemplo assim. Acabou, deu o horário da aula, eu não posso conversar com nenhuma mulher. Sei lá, um exemplo. É um relacionamento restrito, limitado. Eu tenho limites. Não posso passar da faixa, não posso passar daquele limite. Então eu tenho uma certa restrição, tenho uma certa limitação. Tenho, ou como vocês chamaram, tenho o meu mundo ali. Então, um interesse restrito significa uma pessoa que tem um interesse por algo, especificamente por alguma coisa. Um ursinho, uma estante, um carrinho, uma boneca, um caderno, uma caneta, um videogame, sei lá, alguma coisa. O interesse dessas pessoas, né, no caso da pessoa autista, muitas vezes pode estar restrito a algum objeto. E só aquele objeto. Então, muitos pais, por não entenderem, por causa da ignorância, no sentido de falta de conhecimento, não se sentem amados pelo filho autista. Na verdade, a ignorância faz com que pensem assim: meu filho não me ama. Por que seu filho não te ama? Porque ele prefere ficar com o ursinho do que ficar comigo. Eu falei para ele, ou o ursinho ou eu, né? Sei lá, a mãe ou o pai tem alguma atitude assim. E eu falei para ele ou para ela, deixa esse ursinho, vem ficar com a mamãe. E aí ele ou ela não quis, preferiu ficar com o ursinho. É claro que não vai querer. Por quê? Essa criança, a gente acabou de falar, ó, tem dificuldade em socialização e comunicação. Para intensificar isso, ela ainda tem um interesse naquele ursinho. Aquilo ali para ela é importante de fato e está dentro do mundo dela. Então não é que ela que ela não te ama ou qualquer outra coisa do tipo, não. É que a gente vai ver daqui a pouco, eu acho que a Cleidiane colocou, eles têm dificuldade também em expressar suas emoções. Por vezes são entendidos como pessoas frias, pessoas insensíveis, apáticas, indiferentes. Não é nada disso. É que eles, como eu falei para vocês, concentram
as suas energias em algo. E aí pode ser, a lista é grande, um objeto, um espaço, ou um animal, sei lá, que seja um cachorro, um gato, um aquário, um peixe, alguma coisa do tipo, tá bom? Um eletrodoméstico, um livro e por aí vai. Então, característica comportamental, muito importante, um interesse restrito a algo ou a alguém, geralmente a algo. O que mais? Movimentos repetitivos. Bom, isso já é autoexplicativo, né? Realizam o mesmo movimento repetidas vezes. Então, vocês vão perceber que o Christopher, o garoto do vídeo, sempre faz o mesmo movimento. Fica o vídeo todo praticamente fazendo o mesmo movimento. O vídeo tem quase 7 minutos. Fica lá o Christopher, que é a criança autista cega que canta, fazendo o mesmo movimento. É comum, faz parte. Tá certo? Então, isso é autismo, ou TEA, transtorno do espectro autista. Um transtorno que é caracterizado por prejuízo ou déficit na comunicação social e que também tem os seus respingos no comportamento da pessoa, fazendo com que ela tenha interesses restritos e também apresente, não é regra isso aqui, mas geralmente isso acontece, movimentos repetitivos. Tá bom? Pergunta. Quem é o cara? Isso já tem uns 10 anos para cá, quase, mais ou menos. Que é muito falado na mídia, que a turma desconfia que tem autismo. É famoso. Vou dar uma dica, é jogador de futebol. Ele nega sempre. Isso, Messi, né? Messi. Ele falou que não tem isso. Inclusive a equipe médica do Barcelona, que ele jogava no Barcelona, também negou, disse que ele não tem e tudo mais. Algumas pessoas defendem que ele tem sim, e ele tem um tipo mais leve. Lembra que eu falei para vocês que tem os níveis, os tipos? E, segundo essas pessoas, ele teria a síndrome de Asperger, que é o tipo 1 do autismo. Se tem ou não, a gente não vai saber, né? Pela palavra dele, pela palavra da equipe médica do Barcelona, não. De um jeito ou do outro, a gente não vai conseguir dizer. A síndrome de Asperger é um grau de autismo? Nível grau 1. A gente vai falar dela, quer ver? Aqui, ó. A gente vai começar a falar dela. Aqui, ó. Aí. A gente vai falar dela. É o nível mais brando e que geralmente as pessoas entendem como gênio. Tanto é que por isso que associam o Messi à síndrome de Asperger. Porque ele seria um gênio focado, e essas pessoas direcionam o foco para alguma coisa. O cara é pintor, vai arrebentar, porque a vida inteira ele vai ficar pintando. Então ele, em algum momento, vai ser bom nisso, teoricamente. E aí defendem que ele é assim, que ele tem síndrome de Asperger, e que no caso ele teria direcionado toda a sua habilidade, concentração, energia, foco, para jogar bola. E por isso que ele é o que é, né? Um dos melhores de todos os tempos. Tem alguns que consideram como o melhor de todos os tempos. A gente vai chegar lá, viu, Zé? Você vai gostar. Então, bom, vamos lá. Então não tem só um tipo, né, de autismo. Aqui, já respondendo, ó, existem muitos subtipos, a gente vai ver os 4 principais. Tão abrangente que se usa o termo espectro, pelos vários níveis de comprometimento. Então, esse transtorno do espectro autista faz menção às várias intensidades que esse transtorno pode, essa condição, transtorno, pode ter. Por exemplo, acho que tem... legal. Por exemplo, há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, por exemplo, deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas que sejam independentes com vida comum. Algumas nem sabem que são autistas porque já tiveram o diagnóstico. Traduzindo, eu posso ter, por exemplo, um autista que tem concomitantemente, ou seja, que tem simultaneamente outras doenças. Então, o cara tem paralisia, tem deficiência intelectual, sei lá, o cara tem epilepsia, desenvolveu diabetes e tem autismo. Esse é um tipo.
Então, eu tenho um autismo associado a doenças, associados a comprometimentos do corpo da pessoa. O cara é epiléptico e tem epilepsia e autismo, tem pressão alta e autismo, deficiência intelectual e autismo, diabetes e autismo, osteoartrite e autismo. É possível. Esse é um tipo. Isso pode acontecer. Ou, e aí você imagina que a vida dessa pessoa é difícil, né? Ou eu também posso ter o oposto disso. Pessoas que têm uma vida comum, normal, e que, prestem atenção aqui no final, jamais tiveram um diagnóstico de autismo. Isso é possível, Lucas? É, porque o autismo muitas vezes é subdiagnosticado, assim como a hiperatividade que a gente vai ver semana que vem. As pessoas tendem a associar o autismo com características da personalidade. Não, o Marcos sempre foi assim. Olha, ele tem um armário lá na casa dele. Menina, ninguém pode ir lá no armário. É porque ele é muito zeloso. É que o Marcos é muito organizado, sabe? Então você não pode mexer na mochila dele. Mas é só ali, não é nada demais não. É porque ele gosta assim. Desde criança, e é verdade, desde criança, né? O autismo, desde criança, que ele é assim, apegado com esse armário dele aí. Mas tá tudo bem. Aí lá no trabalho o cara mexe com papel. Digamos que trabalhe nos Correios. E tem um armário que ele toma conta. Para o cara, uma moça, né, sei lá, é adulto já, tem família, inclusive, trabalha em um escritório. Toma conta, em uma escola, numa secretaria, sei lá. Toma conta de papéis. O armário que ele ou ela armazena os papéis é intocável. E é assim, não tem o que você falar. Extremamente organizado, tudo certinho nos conformes. As pessoas vão associar isso com algum tipo de transtorno? Não. Vão falar, nossa, como ele é um bom trabalhador, como ela é uma boa trabalhadora. E isso acaba dificultando e retardando o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico nem acontece. Por quê? A gente associa, principalmente nos tipos mais leves, tá? No severo, a gente vai ver que não. No outro é mais difícil acontecer, bem mais difícil. Mas nessa síndrome de Asperger, por exemplo, que a Zane falou, nossa, ele é muito bom no que ele faz. Olha, é um excelente professor de matemática. Pensa no cara. Olha, se precisar, ele fica na lousa o dia todo. Claro, porque a lousa, lembra do interesse restrito? Interesse restrito, matemática. Interesse restrito, matemática no quadro negro, né, na lousa. Enfim, sei lá. Interesse restrito, tá bom? Então a gente pode ter, é variável, eu posso ter pessoas com um comprometimento grande, ou pessoas que têm uma vida normal, que têm família, que trabalham e que têm também autismo, mas num nível mais leve e subdiagnosticado, confundido com outras doenças, ou confundido, mascarado com a personalidade da pessoa. Seguindo, adiante. Alguns sinais de autismo já podem aparecer a partir de 1 ano e meio de idade, até mesmo antes em casos mais graves. Então, quando é que a gente começa a perceber, que a gente vai ver daqui a pouco, formas de você entender como é que uma criança pode ter autismo, uma pessoa pode ter autismo? Dá para perceber a partir de 1 ano e meio. A criança tem 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Porque o comportamento, a dificuldade na comunicação social, prejuízo, as alterações, a gente começa a perceber por aí. Antes dá para perceber? Antes de 1 ano e meio? Dá. Principalmente em casos mais graves, que seria o último nível que a gente vai ver, que é o severo, que é uma pessoa... Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Bem mais difícil de lidar, né? Há uma grande importância de se iniciar o tratamento quanto antes. Por quê, gente? Óbvio. Quanto antes eu começo o tratamento, melhor. Estão me pedindo para entrar. Aí. Quanto antes eu começo o tratamento, mais efetivo é esse tratamento. E melhor e mais rápido o paciente começa a ter efeitos, ter melhora. Ele estava brigando muito na escola. Porque os coleguinhas, todos os 7 anos, gostavam de mexer na bolsa dele.
Então, sabiam que ele ficava nervoso, e aí a galera ficava mexendo na bolsa e deixando ele nervoso. Só que a gente descobriu que ele tem autismo, e aí ele começou a fazer o tratamento, e agora ele não fica tão nervoso assim quando mexe na bolsa. A gente orientou os coleguinhas, orientou os professores, e por conta do tratamento, ele não está indo mais para a diretoria, não está agredindo mais os colegas e por aí vai. Por quê? Então a gente teve um diagnóstico cedo, né, um diagnóstico precoce. Por meio do diagnóstico, traçou metas, estratégias para melhorar a qualidade de vida dessa criança, desse indivíduo. É isso que esse slide fala, olha, quanto antes você descobre a doença, isso serve para tudo, né? Por isso eu usei o termo doença. Mas quanto antes você descobre o autismo, quanto antes a gente começa o tratamento, quanto antes as melhorias são nítidas, expostas e alcançadas. Seguindo, então, uma grande importância iniciar o tratamento. Quanto antes começa as intervenções, maiores são as possibilidades de melhorar a qualidade de vida, estado de saúde, os relacionamentos, a vida pessoal e por aí vai. O tratamento psicológico com mais evidência de eficácia, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é essa terapia que é utilizada em muitas outras condições. Alguém conhece, ou sabe dizer, em quais transtornos ou em quais doenças que seja, essa terapia aqui também é utilizada? Alguém já ouviu falar de Alzheimer? Já, né? Já. Esquizofrenia é aplicada, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui atrás. Tenho aqui ela. Não, mas eu sei o que ela significa. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é você corrigir comportamentos inadequados. Então, o idoso com Alzheimer, principalmente no início, né? No início, quando ele ainda consegue se lembrar, mas tem um pouco mais de memória preservada, a gente utiliza essa terapia para ensinar, para direcionar as atitudes que ele precisa ter. Então, sei lá, ele acabou se esquecendo onde deixa a chave. Aí deixa a chave em qualquer lugar, não lembra onde está. A terapia mostra que, e aí o psicólogo, a pessoa especialista nisso, vai dizer, olha, João, para que o senhor não se esqueça onde a chave fica, o senhor tem que deixar ela sempre no lugar correto. Então, o comportamento adequado que o senhor precisa ter é deixar as chaves ao lado da geladeira, no suporte de chave, sei lá. E aí a gente vai corrigindo. Esquizofrênicos. O cara está nervoso, violento, agressivo. Olha, você precisa corrigir essas suas falhas. Como é que a gente faz isso? Vamos reduzir os estressores. O que é que deixa você estressado? Olha, eu fico muito estressado quando eu, sei lá, eu procuro a minha mãe e não vejo ela. Então a gente vai reduzir isso. Sua mãe trabalha. Não dá para você ficar com ela o dia todo. Se ela te mandar uma foto, já ameniza, você fica mais tranquilo. Se eu vir uma foto da minha mãe, sim, amenizo. E aí a psicóloga vai orientar para que esse esquizofrênico, sei lá, um exemplo, né? Orientar a mãe, os pais, a família, para ir reduzindo os estressores. No caso do autismo, é a mesma lógica. Então, nós vamos corrigir falhas, coisas, atitudes, comportamentos que estejam aquém do normal, que estejam fora do comum. Então, não é comum que uma criança não se socialize. É comum que uma criança queira brincar com as outras. É isso que a gente espera. Não é comum que uma criança prefira ficar em casa, porque geralmente a criança quer sair, quer andar, quer correr, quer pular, quer brincar. Então, essa terapia de intervenção, ou seja, o psicólogo vai intervir, vai fazer acontecer, é tipo isso, né? Vai criar ações, criar estratégias para melhorias no comportamento dessa pessoa. Olha aqui, ó, isso não compete a nós, tá? Psicólogos, pessoas especializadas nessa terapia aqui, não é o nosso caso. Eu trouxe só por curiosidade para você entender que isso também faz parte do tratamento. Quanto antes a gente começa
quanto antes a gente dá o diagnóstico, mais cedo essa terapia começa a acontecer e melhor é o resultado que a gente tem com ela. Adiante. A mais utilizada delas é a aba. A mais utilizada nessa terapia, né, comportamental, é a aba. Basicamente, ela personaliza. Que personalizar? Eu tenho as minhas necessidades. Eu sou autista, o Pedro e a Maria também. Só que a Maria tem as características dela, tem o nível dela de autismo. O Pedro também tem as características dele, tem os interesses dele, tem o nível de autismo dele, e eu tenho os meus. O meu nível de autismo, o meu interesse restrito, a minha limitação em comunicar com as pessoas. O que o tratamento faz? Personaliza. Ora, para o Pedro, nós profissionais precisamos dar atenção principalmente nessa área. Para que ele consiga se socializar mais e melhore o seu comportamento, a gente vai ter que direcionar estratégias para essa área. Então nós vamos personalizar. Cada um tem as suas características. E o tratamento é um bom tratamento, um efetivo tratamento que de alguma forma vai surtir efeito? Peraí, cada pessoa tem as suas características. Vamos desenhar o tratamento, a linha de cuidado em cima disso. Interdisciplinar, porque tem a ver com várias formações, né? Vários profissionais. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dependendo se for o caso, e geralmente né? Cuidador, quando for necessário, nutricionista, educador físico, um artista plástico, sei lá, enfim. Você tem profissionais de várias áreas trabalhando para o mesmo fim. Isso é ter um tratamento personalizado, porque foi desenhado para aquele paciente, e interdisciplinar, entre disciplinas. Legal, né? Pergunta. Por que vocês acham que um paciente com autismo precisa de fonoaudióloga? É meio estranho isso aí, falar, professor, mas fono não é para falar, quando alguém tem dificuldade em falar alguma coisa? Por exemplo, por que tem um paciente com autismo que tem que fazer tratamento ou intervenções, encontros, sessões com fonoaudióloga? Justamente para melhorar a sua dicção, para melhorar a sua fala, a forma que ele se expressa. Essa é a ideia, tá bom? Terapeuta ocupacional, vou mostrar uma imagem, não sei se vocês sabem o que é. É um curso, inclusive, esplêndido. Eu confesso, enquanto lá na Federal, eu pensei em fazer também. É muito bom. Qual que é a intenção? Vamos para o radical. Vamos lá. Terapia, você já sabe o que é, né? Algum tratamento que a gente vai desenhar para alguém. Vai direcionar, vai cuidar de determinada área da vida de alguém. Ocupacional tem a ver com a ocupação, em dois sentidos principalmente. Um, com o espaço. A ocupação do espaço. Onde é que você ocupa? Eu, Silvia, ocupo a minha casa. Moro na minha casa. Onde é? Sei lá, no Ribeirânia. Lá no apartamento 5, torre 2. Tá bom. O espaço, a ocupação, o local que a Silvia ocupa, diz muito sobre ela. Se esse local está bagunçado, se está desorganizado, sujo, se você não se encontra naquele local, você vai sempre estar estressada, você não vai querer voltar para casa, você não vai querer oferecer um almoço ali na sua casa, um exemplo, né? Então, a terapia ocupacional faz o quê? Nós vamos dar uma nova cara para o ambiente. Onde é que você ocupa? Olha, eu tenho câncer e não posso sair do hospital. Então, a gente vai dar uma cara para esse quarto aqui no hospital.
Geralmente isso acontece, se traduz por meio de cores, atividades. E aqui entra o segundo sentido de ocupação, no sentido de literalmente ocupar o tempo da pessoa com atividades que possam melhorar a qualidade de vida dela. Olha que coisa linda. Então, você ocupa de duas formas. Eu trabalho o espaço onde a pessoa está, se encontra, fica a maioria do tempo, né, durante o dia, e também ocupa o tempo dela com atividades que sejam pertinentes e que façam bem para ela, que ela goste, que despertem interesse, desejo, que relaxem, e por aí vai. Por isso que você vê, quando você coloca terapia ocupacional no Google, você vê isso aí, ó. Por que tem uma criança brincando? Porque estamos ocupando o tempo dela com atividade intelectual. Pode ver, ó. Ora, é sempre a mesma coisa. Vamos fazer da ocupação do espaço um lugar para estimular e por aí vai. Então, é por isso que uma terapeuta ocupacional precisa estar presente na equipe que lida com uma criança, com um indivíduo autista. Show, né? Bora, seguinte. Então, na escola, um mediador pode trazer grandes benefícios no aprendizado e na interação social. Esse mediador pode ser uma pessoa, um cuidador. Então, a Alessandra foi contratada para cuidar de uma criança autista. Toda vez que os coleguinhas forem fazer uma piada, uma chacota, sei lá, alguma coisa com a criança, a Alessandra vai alertá-los. Não façam isso com ele. Olha, ele não entende isso que vocês fazem. Olha, ele não faz por mal. Eu sei que ele xingou você, mas ele não fez por mal. Ele não consegue entender. Ele está aprendendo. E aí a Alessandra é uma mediadora. Ela intervém, como se fosse, não uma porta-voz, mas ela consegue ir melhorando o convívio dessa criança com as pessoas onde ela está, né? Ali no contexto onde ela se encontra. Socialismo, né? Perdão? Socialismo dela com várias pessoas. Isso, Alessandra, perfeito, exato. A socialidade, a socialização. Não façam isso. Olha, ô Pedrinho, tá todo mundo lá no recreio, vamos ficar aqui na sala, vamos lá. Aí a Alessandra o conduz para o grupinho lá, sei lá, dos meninos lá, do pessoal que tá brincando no recreio. É isso, então eu sou um mediador. Eu sou alguém que estimulo, que levo para frente, que melhoro, que instigo essa socialização e um comportamento mais adequado no paciente. Perfeito, Alessandra, você deu um bom exemplo. Vamos lá. Lucas, então o tratamento só se dá de forma não farmacológica? Ou seja, tratamento então não tem nada a ver com remédio. Tratamento é só terapia, fono, psicólogo? Não. Mas então, por que a gente toma o medicamento? Está aí no slide. Alguns sintomas como irritabilidade, principalmente quando, e aí você falou, entendem que alguém não só invadiu o mundo deles, mas causou algum tipo de alteração ali. Então, se ele não gosta que mexa no armário, não mexa. Porque se você mexer, você vai ter problemas. Ficam irritados. A irritabilidade é um sintoma. Você vai entender do que? Do autismo, claro, mas que a gente trata com medicamento. Agitação, você vai ver no vídeo que o Christopher, o garoto que eu mandei o link lá no grupo, fica agitado. Então, enquanto o tio dele conta o testemunho, enquanto o tio dele fala quem é, que ele foi abandonado pela mãe, que a mãe é usuária, né? Você vai perceber que ele fica agitado. Além dos movimentos repetitivos, Christopher também é agitado. Você vai ver, a agitação faz parte. Auto, já falei para vocês, auto, toda vez que aparece essa palavra, ou geralmente, né, a maioria delas pelo menos, o auto tem a ver com a minha pessoa. Autocuidado, eu cuido de mim mesmo. Autonomia, decido sobre a minha vida.
Autoagressividade. Eu, de alguma forma, cometo agressão contra o meu corpo. Me mordo, eu pego, mordo meu braço. Sei lá, dou cabeçada na parede, sei lá. Fico batendo a minha mão, esmurrando, sei lá, uma parede, uma árvore, o chão, sei lá. Autoagressividade, isso também acontece. Hiperatividade, a gente vai ver semana que vem, mas é um excesso de atividade, né? Fica fora do normal. Impulsividade. Mãe, o Joãozinho é autista e eu mexi na bolsa dele, ele nem me deixou explicar, já me deu um murro. São impulsivos. Eles não pensam. Então, invadiram o meu mundo, vou bater. Vou agredir. Vou proteger o meu mundo. É assim, na hora. Impulsivo. Por isso, impulsividade. Falta de atenção, que se confunde. Né? Não é que é falta de atenção. É que eles direcionam a atenção para uma coisa específica. Então, se direciona a atenção para um carrinho, tudo que acontece em volta não tem importância. Tá? Nesse sentido, desatenção. Insônia, já sabe o que é, né? E outros sintomas mais podem ser tratados com medicamentos. Então, percebam, o tratamento do autismo ou se dá de duas formas. Eu uso o tratamento sem medicamentos e com medicamentos, se for necessário. E geralmente algum desses sintomas aí o paciente sempre vai apresentar. Então, eu vou ter que entrar com medicamentos, mas também fazer a terapia, fazer o acompanhamento com a fono, psicólogo, educador físico, artista plástico. Mas... Oi? Olá? Lucas, mas pode ser... o autismo pode ser tratado só por causa terapia ocupacional e medicamentos, não é? Perdão, que falhou. Sem medicamentos, é isso? Só com... Não, é uma terapia sem medicamento, é isso? Não, com os dois. Sim, isso é o que eu falei. Geralmente você tem tratamentos não farmacológicos, ou seja, sem medicamentos, mas o paciente sempre vai apresentar algum desses sintomas. Então, qual que é o melhor dos mundos, Lucas? Casar os dois. Tratamento que não tem medicamento, terapia, fisioterapia, se for necessário, tratamento, pintar quadro, relaxar, isso aí não tem nada a ver com medicamento, mas é um tratamento também. E, associado ao mesmo tempo com medicamentos. Aí dá show. Aí o que a Alexandra falou, é show de bola, é isso mesmo. Então, eu vou juntar os dois, vou casar. Lucas. Oi? É isso mesmo. O meu irmão está tomando risperidona. Ele está tomando? É isso, risperidona. Esse é famoso. Acho que está até aqui, né? É o aqui, da classe. Embaixo. É aqui, o mais comum dele. Isso. E está surtindo efeito? Acho que está dando como fala, como ele começou a tomar agora, está dando umas reaçõezinhas. Ele está com muita tremedeira, sabe? Mas às vezes até o corpo... Disseram que pode ser que ele esteja afetando o Parkinson também. Isso, assim, os resultados vão mostrar, mas é importante fazer o uso do medicamento com certeza. Talvez não esse, né? Aí o médico vai avaliar se tem que trocar, mas é importante, Bel. É relevante. Então, assim, isso aqui, gente, também é para quem tem... Se a gente for parar para ver mesmo, toda doença, ou transtorno, ou condição, que precisa de medicamento, geralmente vai precisar de tratamento não medicamentoso. Alzheimer, tem remédio? Tem. Tem medicamento? Tem. Mas tem também a estimulação do cérebro. Isso não é remédio, não é medicamento. Eu não tomo um comprimido que estimula a inteligência. Não, eu estimulo a inteligência por meio de atividades, por aí vai. Por exemplo, né?
Oi? É tipo isso. Alguém falou? Não? É que o risperidona, Oi? o medicamento, ele pode ser usado não só para autismo, mas também para esquizofrenia. Isso, que é o caso do irmão da Cleo. É verdade. Isso, exatamente. Porque uma criança aqui, ela tem síndrome e usa risperidona, mas eu conheço um com esquizofrenia também, que usa. Isso. Quando a gente fala, o Alexandre, quando a gente fala de transtornos mentais ou de transtornos que comprometam o cérebro do paciente, muitos medicamentos são utilizados para vários desses transtornos. Então, veja, a esquizofrenia também é um transtorno mental. É um outro tipo de transtorno. Então, realmente dá para utilizar e, geralmente, a gente tem resultados interessantes. Vai muito de pessoa para pessoa, cada organismo reage de um jeito. Mas aí a gente vai fazendo testes, alinhando dose e tudo mais. Show de bola. Olha aí que legal. Lucas, tem uma pessoa lá no meu trabalho, sei lá, uma criança, a Cleo que trabalha com criança, né? Lucas, lá na igreja, o filho da vizinha, o meu sobrinho, o meu priminho, sei lá, alguém, uma criança, por exemplo. Uma pessoa que você, de alguma forma, desconfie. Existem sinais. Não, veja, não está escrito aqui, ó. Formas de diagnosticar autismo, não é isso que está escrito. Sinais, indícios, elementos que podem mostrar, é isso que tá bom? Então não é para você sair diagnosticando por aí, não, só um sinal, formas de a gente olhar para essas pessoas. Quais são esses sinais? Olha o primeiro, na lata, esse aqui é batata. Não manter contato visual por mais de 2 segundos. Olhando para a pessoa, olha. O contato visual, o que é? Olhar no olho. Literalmente, né? Você olha no olho da pessoa, isso é contato visual. Por mais de 2 segundos. Lembra que eu falei que ele sente dificuldade? Lá no início, a primeira característica, déficit na comunicação social. O olhar no olho passa a segurança, não sei o que, mas também tem a ver com essa comunicação. Como eles têm dificuldade de comunicação, não vão cravar o olhar em você, no seu olho, esquece. Esse é um indício. Não atender quando chamam pelo nome. Pedro, João, Helena, Thiago, Ravi, sei lá. Uma outra característica. Isolar-se ou não se interessar por outras crianças. Isso aqui já é mais gritante, né? Até porque toda criança geralmente tende a brincar com as outras e quer socializar. Se eu tenho uma criança que não gosta de socializar, a gente tem que desconfiar, né? É um sinal, claro, que tem alguma coisa aí, isso é óbvio. Ou ela está sentindo oprimida. Às vezes até evitar o contato físico, né? Oi? Perdão? Às vezes evitar até contato físico, né? Aham. Isso, é verdade. Ela disse, às vezes, evitar até contato físico. Tá certo, é isso mesmo. Alinhar objetos. Então, tem uma coleção de carrinho. Um exemplo. Tenho vários lápis lá, muitos lápis, caneta, não sei o quê. Tudo alinhadinho. Se alguém tirar uma caneta da minha coleção, mover assim, ó, meio centímetro, a casa cai. Alinhar objetos. É uma tendência deles também. Ser muito preso a rotinas a ponto de entrar em crise se a gente furar. É uma característica. Não brincar com brinquedos de forma convencional. O carro, como é que você brinca com o carrinho? Ué, com a roda para baixo. Autistas
podem brincar coloca o carrinho de costas e fica rodando a rodinha, entendeu? Coloca o tampo do carro, do carrinho, do caminhão, sei lá, assim, no chão, com a rodinha para cima, como se tivesse capotado, e fica brincando com a rodinha. É uma forma não convencional de brincar com o brinquedo. Fazer movimentos repetitivos. Lucas, mas eu também faço movimento repetitivo quando eu vou comer. Por isso que está sem função aparente, né? Você faz movimento repetitivo para comer, movimento repetitivo para dar tchau. Isso não é autismo, não tem nada a ver. Mas a ideia aqui é, olha, tem alguma função? Tem algum motivo? Tem algum porquê? Uma justificativa? Não. Tá estranho, então. Vamos pensar, avaliar melhor isso aí. Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo. Dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Adiante. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função. Ecolalia. Repetem frases aleatórias. Você fica, nossa, mas o que tem a ver essa frase aí? Fica repetindo, então vai ver o Buzz Lightyear. Inclusive, vocês viram, vai sair o filme, né? Vai chamar Lightyear. Aí fica ao infinito e além. Aí tá no almoço, ao infinito e além. Aí vai lá dentro da sala de aula, ao infinito e além. Tá voltando para casa, ao infinito. A mesma frase, a repetição de uma frase em momentos inadequados. Se tivessem assistido o filme, tudo bem, mas em momentos sem sentido. É um indício, é um sinal, um indicador que tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente, né? Não compartilhar seus interesses, porque é que não compartilha, porque tem dificuldade de comunicação, como já falamos. E também não compartilha a sua atenção, porque geralmente tem um interesse restrito, um interesse direcionado, focado em algo ou em alguém. E aí apontando para algo ou não olha quando apontamos algo. Então, olha lá, filho, o fusquinha azul. Aí ele não olha. Não olha. Ou ele prefere apontar para que você veja, né, em vez de falar. Isso é um indício também. Gerar objetos sem função aparente, interesse restrito ou hiperfoco em algo, em alguém, ou em alguma atividade. Colar selos de carta. Sei lá. Não imitam, não brincam de faz de conta. Isso aqui é dificuldade de socialização, né? E agora a gente vai adentrar aí alguns tipos de autismo, tá bom? Então vejam, Lucas, eu não sou pediatra nem nada disso, nem precisa ser. Se você identificar um ou mais desses elementos, tem que ser, geralmente mais, né? Comece a achar que tem alguma coisa fora dos trilhos. Quem é que vai dar o diagnóstico de alguma coisa? Gente, não somos nós, mas sim um especialista. Mas é importante que quando você observar algo assim, alguns desses elementos aí, sugira, né? Provoque os pais, disparem uma reflexão sobre levarem a criança ao médico, a uma consulta. Melhor pecar por excesso, como eu sempre falo para vocês, do que pecar por falta. Bom, como você viu, o autismo não é tudo igual, né? E existem níveis, graus diferentes, obviamente com intensidades diferentes também dos sintomas e com características peculiares. É possível que alguns autistas enfrentem dificuldade de aprendizado? Sim. Lembra que eu falei sobre o hiperfoco? O cara está focado na caneta dele, ele é focado na mochila. Vai para a escola, a atenção está voltada para a mochila, não para a professora. Automaticamente, se eu não presto atenção na professora, vou aprender alguma coisa? Não. Dificilmente aprendo alguma coisa. Principalmente para uma criança, né? Vocês adultos, lógico, vocês podem ler, não sei o quê. Falando de uma criança, sabe ler. O jeito que ela tem para aprender é prestar atenção na professora. A professora vai ensinar como ler,
como ler, como fala e por aí. É a professora quem vai dizer. Essa é a ideia. Então, podem enfrentar dificuldades de aprendizado, sim, com toda certeza. Por vários motivos. Só que outros podem ter uma vida aparentemente normal, mas geralmente, mesmo assim tendo uma vida aparentemente normal, eles ainda têm alguns pensamentos, algumas dificuldades, né, de socialização. É como se eles não se encaixassem na sociedade. Tipo 1, síndrome de Asperger. Alguém sabe os outros? Deixa eu... Ó, tipo 2 é esse. Transtorno invasivo do desenvolvimento. Tipo 3, transtorno autista. Já adianto, é o comum que a gente pensa. É sempre o mesmo que a gente pensa. É o que a gente pensa lá. A ideia é essa. Ó, toda vez que eu falo em autismo, o que é que eu penso? Olha, autista é o cara que tem movimentos repetitivos, Lu. Esse seu pensamento, essa sua ideia de autista é esse aqui, é o tipo 3. Esse é o mais comum. É isso aqui. Tá bom? Então já falamos não, né? Eu citei, eu vou falar sobre cada um deles agora. E tem o severo, que é isso. Esse aqui sim é menos comum. E esse tipo aqui, esse grau, essa intensidade do autismo é mais severo, mais peculiar, mais difícil, portanto, de cuidar. Vamos lá, vamos falar um por um. Síndrome de Asperger é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo. E agora, olha só, olha essa informação. 3 vezes mais comum em meninos do que meninas. Normalmente, quem possui essa síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média. E pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. Por que, Lucas? Autismo de alto funcionamento. Óbvio, eu acabei de falar. Por causa da inteligência fora do normal, acima da média. Então, você tem um alto rendimento, um alto funcionamento cerebral. Então, por isso que chamam de autismo de alto funcionamento ou síndrome de Asperger. São pessoas que são inteligentes. Principalmente, lógico, em todas as áreas são inteligentes, claro. Mas em alguma área são pontos fora da curva. Referência mesmo. Então, o cara é muito bom em química. Muito bom. O melhor aluno de matemática disparado. Olha, o melhor aluno da engenharia física. Olha, o cara, essa moça aí, ela faz letras, mas ela é a melhor aluna que a escola já viu de alemão. Sei lá, é uma pessoa focada em algo, tem uma inteligência absurda, fora da média mesmo, está muito acima. E que tem um alto funcionamento, claro. Só que é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo. Vejam, não está falando só obsessivo, que já seria ruim. Extremamente obsessivo por um objeto ou por um único assunto. Não, vou dar um exemplo, tá? O cara é focado em exercícios de princípio da casa dos pombos, que é um exercício de raciocínio lógico. O cara só fala disso. Então, você nunca viu ele. Você vai conversar com ele, ele vai falar de princípio da casa dos pombos. Aí você já conhece agora, vai se encontrar com ele, ele vai falar do princípio da casa dos pombos. Então, o mesmo assunto, política, sempre o mesmo assunto, porque ele faz economia. Macroeconomia, sempre o mesmo assunto, porque ele está focado. Conversar de carro, engenheiro mecânico. O cara só vai falar de carro e na área que ele atua, que é a área de, sei lá, amortecedores. É isso. Ou extremamente focado, direcionado para um objeto. Certo? Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto poderá ter mais chance de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade. Claro, porque como eu falei, aqui ó, eles sentem que não se encaixam. Vez ou outra acabam tendo problemas de relacionamento.
Não estou falando que ele é, né? Mas só para você ter noção, o Messi não gosta de perder. Quem já viu algum documentário falando? Ele não gosta. Já ouviu? Ele não gosta. Não só não gosta, claro, né? Ninguém gosta, mas ele detesta. Ele fica extremamente irritado quando perde. Nervoso, muito nervoso, irritado. Por quê? E aí é o que defende. Porque ele entende que o futebol, quando eu jogava no Barça, que ganhar era esse objeto que ele tinha como valor. Toda vez que ele perdia, era como se alguém fizesse uma bagunça no mundo dele. Essas são as teorias. Por isso que ele é tão focado em ganhar. Ganhar só bola, futebol, só isso. É alguns pensam. Só que, se a gente tivesse, como a gente acabou de falar, que a síndrome de Asperger tem as características da inteligência, se parasse por aí, não seria tão ruim, né? Só que não. O Asperger, mesmo essa pessoa sendo extremamente obcecada, né, focada em algo ou em algum assunto, o Asperger é só o início, é a forma mais branda. Agora a gente vai começar a aprofundar. Deixa eu só ver se tem alguém. Ah, tá. Ok, aí. O Asperger é a síndrome de Asperger é a forma mais branda, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Lembra que eu falei? Não existe isso, tá, gente? Só para você entender o nível. Leve, intermediário, grave e gravíssimo. Esse tipo 2 aqui é o intermediário. Então, nem ao céu, nem ao inferno. Nem tão leve quanto o de Asperger, que é o mais leve, nem tão terrível quanto os outros dois. Ali, intermediário. Esse transtorno invasivo do desenvolvimento, que é o tipo 2, é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger. Por isso que é intermediário. Mas não é tão forte quanto o tipo 3, que é o tipo comum que a gente vê. Nesse caso, os sintomas são variados. Porém, de forma geral, o paciente acaba apresentando uma quantidade menor de comportamentos repetitivos. Então, veja. Lembra que eu falei que é comum a gente ver alguém com autismo apresentando movimentos repetitivos? No tipo 2, não é tão comum assim. Existem movimentos repetitivos? Existem, só que são mais reduzidos. O que mais? Só que aqui, ó, a gente não tinha isso aqui na síndrome de Asperger, necessariamente. Olha o que apareceu aqui. Dificuldades com a interação social. Da agora para frente, todos esses tipos aqui, de alguma forma, cada vez pior, dependendo do nível, o paciente vai ter dificuldade em interagir com outras pessoas. Essa dificuldade, essa limitação, esse comprometimento na interação social começa aqui. Além disso, tem uma competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. Claro, a síndrome de Asperger é caracterizada por pessoas extremamente inteligentes. Quem é inteligente sabe falar, sabe articular, sabe colocar as palavras do jeito certo, sabe ser compreendido, sabe se comunicar. Claro, síndrome de Asperger, o pessoal faz isso muito bem, porque tem essa habilidade intelectual acima da média. Só que no tipo 2, a pessoa que tem esse tipo 2 não é tão inteligente. Então ela não consegue ser tão articulada, não consegue falar tão bem. Mas ela não tem tanta dificuldade de falar como o tipo 3. Entenderam? Nem ao céu, nem ao inferno. Nem tão ruim, nem tão bom. Certo? Adiante. Tipo 3 é o tipo comum. É o que veio na sua cabeça quando eu falei autista. É isso aqui, tipo 3. Tá bom? Tem segredo. São aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros tipos de autismo. Nesse caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, funções cognitivas,
e também a linguística. Traduzindo, olha aqui, ó. Aqui, no tipo 2, tínhamos dificuldades com a interação social. Eram dificuldades, barreiras. Olha o que a gente tem aqui. Alteração, prejuízo, dano de forma mais intensa nos relacionamentos. Tipo 3, a pessoa já tem uma dificuldade bem maior em socializar. Não só em criar novos relacionamentos, mas também em manter. Porque uma coisa é você conhecer, um exemplo, né? Uma metáfora. Uma coisa é você conhecer um cara na balada, uma moça na fila do banco, sei lá. Tá bom. E aí você vai lá e fica, né? Sei lá, dá um beijo nela, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa. Mas uma coisa que é bem difícil é você manter o relacionamento. Você continua, depois de anos, ainda conversando com ela e por aí vai. Nesse caso aqui, essas pessoas com autismo, que é esse transtorno autista, que é o tipo 3, que é o comum, têm dificuldade em criar e manter relacionamentos. Tem também prejuízos na sua cognição. Memória, atenção, concentração, orientação no tempo, orientação no espaço, raciocínio lógico, planejamento, organização e por aí vai. Tá bom? E, claro, aí, movimentos repetitivos intensificados. Tá aqui, ó, a palavra, não é o Lucas que está falando, tá aqui, ó. Lembra que no outro eu tinha uma quantidade menor de comportamentos repetitivos no tipo 2. Agora no tipo 3 é o oposto. Isso intensifica, é mais nítido, mais aparente. Então a gente falou leve, intermediário, grave, agora falta o graves, tá bom? E aqui tem, né, alguns principais sintomas: a falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos, dificuldade de fazer pedidos usando a linguagem, desenvolvimento tardio da linguagem, por aí vai. Tipo gravíssimo. É o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Assim como no caso de outras doenças, esse tipo mais grave acontece em uma pequena parcela da população autista. Ok? Como no caso do AVC. O AVC mais grave, o que mata mais, é o hemorrágico. Só que ele acontece em 15% só dos casos. Em 85% dos outros casos de AVC são do tipo isquêmico, que também, claro, compromete, mas não mata tanto, não é tão letal. Então, nesse caso aqui, é a mesma lógica. O tipo mais grave é mais difícil de se encontrar, é mais raro, tá bom? Geralmente, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela, olha só, passa a perder as habilidades intelectuais. Tinha 3 aninhos, falava, andava, se comunicava, entendia o que eu falava, interagia, relacionava, comunicava, brincava, fazia tudo. Só que o tempo foi passando e por volta dos 4 deixou de falar, deixou de compreender, deixou de querer socializar, deixou de fazer interação, deixou de querer brincar com as outras crianças, perdeu. Aquilo que ela tinha aprendido foi se esvaindo, ficando para trás. Essa é a lógica desse tipo 4. Então vejam, a criança tem, entre aspas, um desenvolvimento normal até por volta dos 4 anos, de 2 aos 4. De repente ela começa a apresentar falhas severas nas habilidades intelectuais, linguísticas e sociais. E olha aqui, não dá para recuperar. É muito difícil. Esse aqui é por isso que ele é bem severo mesmo, porque
isso aqui é um caso bem difícil, assim, bem mais agressivo. É uma forma, a doença, assim como no Alzheimer, lá na última fase, essa condição aqui do autismo, esse nível aqui do autismo, esse grau, mostra a sua cara de uma forma mais violenta. É uma doença mais agressiva, mais violenta, e que a gente não consegue fazer muita coisa, não. Esse transtorno aqui, nesse grau, né? Opa, pergunta. Vocês acham, ou melhor, como é que vocês entendem, como é que vocês veem o autismo em mulheres? Eu vou deixar um spoiler aí, né? Vou tomar um café. Aí, ó. O autismo é uma síndrome que costuma apresentar sintomas mais expressivos, nos meninos. E olha a informação que complementa o slide. Nós temos mulheres que passam a vida subdiagnosticadas. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Isso é importante, tá? Mulheres. E aí, isso não tem. Vocês vão ver daqui a pouco porque tá. Então, vamos lá. Boa pergunta. Eu nunca tinha me perguntado sobre isso. Não, né? Aí, ó. A gente sempre pensa em homens mesmo. Eu vou falar, eu nunca vi uma menina autista. Eu nunca vi. Menino eu já vi, Zaina, eu concordo com você. Menino, eu já vi. Menina não, nunca vi nenhuma. Nunca vi. A filha da minha amiga, ela foi diagnosticada, mas ela já tinha mais de 3 anos. E ela ainda não falava. Hoje ela deve estar com 4 anos e pouco. Mas ela é terrível, ela põe fogo na casa, se deixar. Põe, eles põem. É verdade. Será porque os meninos são mais agitados? Será por isso? As meninas são mais calmas, mais carinhosas, será isso? É verdade, né? Pode ser por isso, né? Normalmente os meninos são muito agitados. A filha da minha amiga, ela não falava, ela não fala. Pode ser por isso. A gente vai ver na aula que vem também. Mas, assim como na hiperatividade, a doença ou o transtorno se mostra de jeitos diferentes para ambos sexos. Então, olha, em menino, geralmente, certa característica é mais evidente. É o que a Cléo falou. Olha, Lucas, em meninos, o autismo se apresenta geralmente assim, que é mais aparente. Em meninas, não é tão aparente essa característica. A gente vai ver exatamente o que é. Vamos lá, ó. Então, normalmente, apenas as meninas... Vamos lá, deixa eu fechar. Normalmente, apenas as meninas com... os tipos mais graves costumam receber o diagnóstico na infância. Por quê? Porque, geralmente, as outras passam desapercebidas. Lembra que eu falei para vocês sobre o toque? Por exemplo, o paciente tende a deixar tudo alinhadinho, gosta de deixar tudo alinhado. Um pediatra, sei lá, um psiquiatra, que não está muito bem preparado, pode associar esse alinhamento de objetos a toque. Sabe o famoso toque? O cara que tem toque? Mas não é toque. Aquele alinhamento de objetos é uma característica do autismo. E aí o cara dá o diagnóstico errado, a vida inteira a gente vai achar que ela, Maria Fernanda, tem toque. Olha, a família toda, não, ela tem toque, ela é assim que ela tem toque, ela tem dificuldade, não gosta que mexa na bolsa dela, ela não gosta que mexa no quarto dela, não gosta que entra no quarto dela, ela não gosta, ela é assim. Ela só fala de um assunto porque ela tem toque, não é toque, autismo. É que fizeram o diagnóstico errado. A gente vai ver o porquê.
Aham. Ela foi diagnosticada com toque. Ah lá, Geralmente, e aí, assim como para muitas situações, tem médico que sempre associa um sintoma X com uma determinada doença. Nem sempre é assim. Então, assim, deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa um idoso, tem 85 anos. O cara tá lá e aí ele mudou o comportamento dele, tá? Ficou muito agressivo. Era bem amoroso, carinhoso, não sei o quê. Hospitaleiro, gostava de receber as pessoas em casa, De repente, do nada, esse cara começou a ficar agressivo, a expulsar as pessoas da casa dele e tudo mais. Um bom psiquiatra, um bom geriatra, ou até mesmo um clínico geral bom, pode, e aí vai querer investigar exatamente isso. Fala, peraí, olha, eu sei que o Alzheimer tem também um outro sintoma que é a mudança de comportamento. Um médico comum, um cara que tem esse pensamento automático, se a linha é toque, se tem problema de memória, é Alzheimer, se tem problema de glicose, um médico comum já ia falar, não, ele tá nervoso assim porque ele tá estressado, ou vai pôr a conta em alguma outra doença. Mas um bom psiquiatra ia dizer, peraí, olha, vamos estudar certinho, porque o Alzheimer também causa uma mudança de comportamento. Pode ser que o seu pai esteja com Alzheimer. A gente vai fazer alguns exames para fechar o diagnóstico. Esse é o pensamento, essa é a conduta ideal e adequada de um médico. Nem sempre acontece. Então, às vezes, isso acontece também no caso do autismo. A mulher, a menina, passa por uma consulta e dizem que tem toque, dizem que tem qualquer outra doença ou um transtorno, sei lá. E aí mascara o autismo. Então, ele fica ali, se apresenta, faz a mulher, a menina, sei lá, a garota, demonstrar, ter sintomas, sinais, e a gente acha que ela tem depressão, aí é toque, ela tem dificuldade, tem fobia social. Não é que ela tem dificuldade de socializar, é fobia social. Peraí, não. Não, sabe por que ela é agressiva? Porque ela é a personalidade dela, né, Lucas? Você sabe, ela sempre foi violenta. Se entrar no quarto dela, ela joga o que ela tiver na mão. Peraí, isso não tá normal. Não tem nada a ver com personalidade. Talvez seja autismo. Então, assim, nesse caso aqui, principalmente médicos, pessoas que dão um diagnóstico, têm um papel. Porque se eu dou o diagnóstico errado, o tratamento é errado, tanto o tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, como o tratamento que essa pessoa recebe. A família encara de forma diferente. Então, uma coisa é eu falar que uma criança é autista, outra coisa é eu falar que a criança tem toque. Preciso de estratégias e tratamentos diferentes para cada uma dessas crianças, né? E por aí vai. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Geralmente, os tipos mais graves começam, ou podem aparecer em meninas. E só nesses casos, quando essas meninas têm o tipo mais grave, é que geralmente a gente tem o diagnóstico na infância. Ok? Por quê? Aí a Zane, se eu não me engano, matou. Ah, Zane, você matou. A Zane ou a Cleo, não lembro, acho que foi a Cleo, perdão. Enfim, uma das duas falou. Por que isso acontece? Está aqui, olha. As meninas apresentam menos atitudes restritivas e repetitivas. Quando eu falo em autismo, o que você pensa? Alguém que faz movimento repetitivo. Olha o que eu acabei de dizer. Meninas não apresentam com tanta frequência movimentos repetitivos. Então, se o médico é aquele cara que espera um sinal claro da doença, ele não vai diagnosticar autismo, porque elas não apresentam frequentemente movimentos repetitivos. Então, ele vai diagnosticar qualquer outra coisa, menos autismo. O que mais? Além o de... diagnóstico em meninas é mais difícil, né? Ter os movimentos repetitivos. É mais difícil. Não é tão comum, exatamente. Mas tem alguns que soltam sons repetitivos, não pode? Oi?
soltar sons repetitivos. Ah, sim, isso. É o que a gente falou, ecolalia. É verdade. Ficam repetindo frases, sons. Isso. Às vezes. E não é só gestos, às vezes pelos sons também. Também. E assim, fica falando, nossa, que som que é isso? O que ele ou ela quer dizer? É verdade, ecolalia. É comum. Então, ó, por que é mais difícil diagnosticar meninas? Porque elas não têm atitudes tão restritivas, não são tão violentas, tão agressivas, quando você invade o mundo delas, digamos assim. Já os meninos são, e ainda por cima apresentam movimentos repetitivos. Não tão bom pediatra, psiquiatra e tal, vai deixar passar. Não vai fazer perguntas para os pais, não vai investigar, não vai querer saber o histórico, vai dar qualquer outro diagnóstico. Por isso que as meninas, geralmente, não são diagnosticadas como os meninos. Né? Nem todas são diagnosticadas corretamente. Olha lá. E levam essas questões para a vida adulta. O que torna cada vez mais difícil para elas se relacionarem e terem uma vida autônoma. Claro, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa com dificuldade de interação social, teoricamente, tá? Não me entendam mal. Teoricamente, essa pessoa vai se dar bem nos relacionamentos? Você acha que uma menina dessa, sem o tratamento, vai dar bem no namoro? Não. Não vai. Porque, imagina que ela pega um homem carinhoso. Então, o namorado dela é um cara que gosta de carinho, assim. Gosta de beijar, de andar de mão dada, gosta de ficar conversando, sei lá, gosta de coisas assim, romântica, ver filme, não sei o que, não sei o que. Ela vai direcionar a atenção dela para alguma outra coisa. Vai ser difícil, o cara vai falar, nossa, mas você não fica comigo, você não me beija, a gente não sai. Ela tem dificuldade de interação, ela não vai querer ficar se expondo no shopping, sei lá. E aí isso vai começar a criar atritos, rachaduras no relacionamento dela. Então ela vai levar essas dificuldades comportamentais, relacionadas à comunicação, para a vida toda. Não impedindo, mas dificultando que ela tenha uma vida autônoma com qualidade. Eu tenho uma vida, eu posso até morar sozinho, eu posso até ter minha faculdade, mas a minha vida é capenga. Tem alguns itens assim que a minha vida é bem ruim. Por que isso acontece? Por conta do comprometimento, dos empecilhos e das limitações que o transtorno do espectro autista pode trazer para a pessoa, para a moça, né? Olha lá, não são raros os casos em que as mulheres apenas recebem diagnóstico quando são adultas. A boa notícia é que cada vez mais os pesquisadores têm buscado estudar o autismo em mulheres, desenvolvendo métodos de diagnóstico que sejam mais precisos para elas. Traduzindo, os pesquisadores entenderam, bom, se as mulheres apresentam movimentos menos repetitivos e interesses menos restritivos, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar outra forma de fazer o diagnóstico. Não vamos diagnosticar como a gente dá o diagnóstico para meninos, porque em mulheres o autismo é mais escondido, é mais mascarado, como na hiperatividade que a gente vai ver semana que vem. Fica ali. Se eu não prestar atenção, eu que dou o diagnóstico, vai passar. Então, a gente vai ter que encontrar outras formas de dar o diagnóstico. Então, essa é a ideia. Tá bom? Adiante. Em geral, falando em diagnóstico, né, o diagnóstico do autismo é clínico. Em outras palavras, realizado por meio da observação direta. Estou aqui olhando para a Silvia. Eu, médico, eu, psiquiatra, eu, pediatra. Aqui eu olho para ela. E aí, durante a consulta, eu vou observando. Eu, médico. Lucas, só observar a criança dá certo? Não. Funciona e faz parte. Mas não é só isso.
Vejam que continua. Eu faço também uma avaliação do histórico da criança. Como é que eu faço isso, Lucas? Entrevista com os pais, com os responsáveis, com cuidadores, dependendo, sei lá, com professores da escola, se for o caso. Eu também investigo e converso e pego informações de pessoas que lidam com essa criança no dia a dia. Então não é só observar, foi na minha sala, ela estava fazendo movimentos repetitivos. Então, ela tem autismo, né? Eu observei isso em 1 minuto. Não é sério, isso não é brincadeira. Porque você vai traçar, você, médico, né? Um tratamento para essa criança. Não é simples assim. E por aí vai. O que mais? Normalmente, são os pais que notam os primeiros sintomas. Tá bom. Essa frase está correta. Mas hoje em dia, vocês acham que é isso? Os pais hoje em dia têm tempo, geralmente, para ficar olhando criança? Não. A criança vai para a escola, quem nota é o professor. Os pais estão tão abarrotados, atarefados, ou sei lá, cheios de coisa para fazer, ou direcionam a atenção para outra coisa, celular, sei lá, para qualquer outra coisa, e não prestam atenção nesses detalhes que a criança expressa, coloca. Chega na escola, o professor é alguém de fora, o professor nota que essa criança tem dificuldade de interação social. Ela tem movimentos diferentes e tem um interesse restrito, tem dificuldade de se comunicar e se expressar, e aí o professor já começa, opa, é isso aí, tá diferente. O que será que é isso? Pais, papai e mamãe, vocês já procuraram? Já tentaram ver? Já procuraram? Já levaram uma consulta? Não. É assim que caminha. E aí os pais, agora alertados pelo professor, procuram um auxílio, uma assistência médica especializada. E aí sim recebe o diagnóstico, né? A criança, a garota, o garoto, recebe o diagnóstico de autismo. Então, geralmente, é para ser assim, os pais é que devem notar. Mas, hoje em dia, a correria ou quaisquer outras coisas tem nos impedido. Geralmente. Não é regra, mas geralmente. Lá. Aí, acabei de falar. Em alguns casos, o diagnóstico pode chegar somente na adolescência. Ou no início das atividades escolares. Porque às vezes uma sala é tão cheia de criança, o professor não dá tempo de ficar prestando atenção no Pedrinho. Se o Pedrinho tem um tipo mais ameno de autismo, um grau mais leve, o Pedrinho vai passar no meio, ninguém vai ver, ninguém vai notar. Só que o Pedrinho cresce. E na adolescência, quando ele for precisar fazer as atividades na escola, por exemplo, ele pode cair na mão de um professor que é mais atento. Uma professora, quando tiver que fazer atividade, uma equação do primeiro grau, quando tiver que fazer exercícios de crase, de vírgula, de pontuação, de paroxítona, oxítona, sei lá, coisa assim, proparoxítona, ele vai apresentar dificuldade. E aí o professor vai tentar entender que dificuldade é essa, e aí ele pode falar, opa, o Pedrinho não funciona tão bem, não. O que será que está comprometendo o funcionamento dele? E aí, você pode ter um diagnóstico, uma chance, né? Em outras situações, principalmente nos níveis ou graus mais leves, o diagnóstico acontece só na fase adulta. Então, você tem um indivíduo que por 20, 25, 28, 30, 40, 45 anos, sofreu as consequências do autismo. E só depois de um bom tempo de vida, recebeu o diagnóstico. Nesse caso, é comum que o próprio paciente perceba em si alguns dos sintomas e busque a ajuda de um psiquiatra ou psicólogo. Em outras palavras, eu, Lucas, estou com 37 anos. Por exemplo, não tenho isso, né? Estou com 37.
percebo que eu tenho dificuldade em interagir. Percebo. Olha, eu percebo que eu tenho um negócio com as minhas coisas que não é normal a gente... normal não. Quer dizer, é normal, mas não é comum, né? É normal a gente ter uma preocupação com as nossas coisas e querer tudo organizado. Faz parte. Mas eu, Lucas, sinto que eu estou muito além. Eu estou muito preocupado com as minhas coisas. Gosto delas de um jeito muito certinho. Fico nervoso quando alguém mexe nas minhas coisas. Fico irritado, sou impulsivo, sou agressivo. E aí eu falo, cara, tem alguma coisa errada comigo. Não consigo me relacionar. Minha mãe reclama que eu não abraço ela, não beijo, não falo que amo. E bem, eu continuo na mesma. Eu acho que eu devo ter alguma coisa. Eu vou ter que ir num psicólogo, num psiquiatra, ver o que é. E aí, esse contato permite, então, um diagnóstico. Então, às vezes, o paciente passa a vida toda sofrendo as retaliações. Os prejuízos, os danos, as alterações por causa do autismo. Em algum momento ele sente que ele tem alguma coisa errada, vai procurar e aí pode receber o diagnóstico. Adiante. Peguei essa imagem para também trabalhar a conscientização, né? Em vocês. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vejam como o autismo, assim como outras doenças, né? Aqui é o Novembro Azul, por exemplo. Vejam como a gente tem, e isso é bom, a gente tem um dia específico para trabalhar essa conscientização. Então, é uma coisa tão importante que a gente tem um dia no calendário. Então, para vocês nunca se esquecerem, né? Dia 2 de abril, lembra? Dia 1 de abril, dia da mentira, né? O pessoal fala. No dia seguinte é o dia da conscientização do autismo. Porque muitas pessoas acham que autismo, ou que autista, né? A pessoa autista é uma pessoa, é um bicho que indomável. Isso não é verdade. Com o tratamento, lembra da terapia, o tratamento medicamentoso para acalmar o paciente, ele sim pode ter uma vida normal. Tanto é que muitos trabalham, têm família. Mas as pessoas não pensam assim. E aí o nosso papel, também como cuidador, como professor, enquanto mãe, talvez pai, avó, alguém que tem autismo, o nosso papel é conscientizar as outras pessoas, a sociedade, digamos assim, da importância de entendermos e falarmos sobre autismo. Adiante. Tem tratamento? Claro. A gente já falou, né? Tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Tem cura? Agora é a resposta. Ainda que não exista cura, o autismo tem tratamento. Ué, Lucas, então por que serve? Aqui serve para melhorar o bem-estar, a qualidade de vida, o estado de saúde, a dimensão emocional, psicológica do paciente. Se eu consigo deixá-lo mais calmo, em casa ele não vai ter tanto conflito com o pai. Percebe? Na escola, se ele estiver menos impulsivo, não vai agredir o coleguinha quando o coleguinha chatear. Percebe? Então eu consigo melhorar também o contexto, ou melhor, os contextos onde essa criança, esse indivíduo está inserido. Seja em casa, seja na igreja, na padaria, na escola, na faculdade, no jardim, no parque, no cinema. Independentemente do contexto, do local e da situação, eu consigo sim melhorar. Porque eu uso medicamentos e outras terapias e tratamentos para trazer esse resultado para o paciente. Geralmente, uma equipe multidisciplinar é indicada. A gente já deu exemplo: psicólogo, enfermeiro, educador físico, artista plástico, TO, pediatra, cuidador e por aí vai. Uma equipe multidisciplinar é indicada, né? Já que cada um desses profissionais vai cuidar de um ponto. A forma se volta para a comunicação.
cuidador para interação, psicólogo para terapia, educador físico para estimular, levar essa criança a ter mais disposição física, o artista para que ela consiga se expressar, o artista plástico, para que ela consiga se expressar melhor, o professor de teatro, para ela se jogar mais, ser mais participativa, se interagir mais, e por aí vai. Então, cada profissional tem, e aqui, essa ideia, pelo menos, tem uma função específica para ela fazer. Cada um. E aí, quando a gente junta todas essas funções, a gente tem um todo. Então, agora o indivíduo consegue falar melhor, se expressar melhor, ter mais disposição, não ser tão impulsivo, ser mais cordial, consegue se domar mais, não está muito violento, consegue não ser tão impulsivo e por aí vai. Olha lá, né? Ó, eu já falei disso. Exemplos, já falei. E aí, ó, grupos de habilidades sociais para praticar as interações sociais do dia a dia. Isso. Você pode ter esses grupos tanto em associações onde pais levam os seus filhos autistas e estes começam a interagir. Isso pode acontecer. Ou eu tenho práticas e estímulo, incentivo a melhorar o meu dia a dia. Isso acontece também. Então, eu vou melhorar o meu comportamento diante das pessoas. A gente faz isso também no tratamento, principalmente com a figura do psicólogo. Medicamentos, já falei, né? Eles lidam com os sintomas em si, agressividade, impulsividade, ansiedade, violência, alta agressividade, por aí vai. Show? Eu deixei essas duas perguntas aqui, ficam mais para reflexão, tá? Não precisa me entregar, mas é bom você talvez responder. Pega a aula, revisa, pega os slides, revisa e tenta responder. Faz de conta que isso é o seu caso, né? Então, tenta responder, você sem talvez ter acesso aí à apostila, para praticar o que a gente viu. Mas é isso, autismo então é uma condição, é um transtorno que afeta as pessoas, principalmente trazendo danos, prejuízos na sua comunicação social e nos seus comportamentos. Tem graus diferentes, desde o mais leve até o mais severo. Não tem cura, mas tem tratamento com medicamentos e sem medicamentos. Esta pessoa autista precisa de um apoio dos pais, dos familiares, dos responsáveis, da equipe, e na equipe tem a gente, né, o cuidador, e da escola e por aí vai, ok? Show de bola. Meninas de casa, alguma dúvida em relação ao autismo? Foi bem claro, eu gostei de me aprofundar. Show, que bom. Obrigado, que bom. Beleza. Olha aí, ó. Valeu, Zé. Foi bom saber que tem várias etapas. Perdão? Foi bom saber que tem várias etapas. Ah, legal. É isso. Esse é o lado bom. É isso aí. Que bom que vocês gostaram. Ó, semana que vem a gente vai ter uma aula bem parecida com isso, só que a gente vai lidar